povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Você está aí ouvindo ou assistindo o podcast do Jonas. E esse é mais um episódio do Manhã com Deus, onde nós sempre lemos aqui juntos e comentamos a poderosa palavra do Senhor. Se é novo por aqui, não se esqueça de deixar um like, de comentar, de curtir e mandar esse vídeo aí para outras pessoas. Não deixe também de seguir o nosso podcast lá no Spotify. Se você já é da casa, então você já sabe como funciona. Nós vamos então ler aqui a palavra do Senhor e fazer alguns comentários, meditar juntos, e nós chegamos aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo enviado não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. A gente sempre lembra, né? Uma carta. Paulo está escrevendo uma carta. Como uma carta, precisa ter o remetente, precisa ter o destinatário, tem aquela breve introdução. E essas introduções de Paulo, eu sempre gosto de frisar que elas sempre trazem uma verdade assim do evangelho poderosa. Se a gente for parar para analisar, às vezes a gente está meio desapercebido, porque ainda é só a introdução, e aí você está meio desapercebido, está lendo aqui por ler. Mas olha a verdade que está aqui por trás dessas palavras de Paulo. Graças e paz do nosso Deus, versículo 4. Por quê? Do Jesus Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de fazer o quê? Nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Pai. Então, nós, que somos igreja do Senhor, nós somos resgatados dessa presente era perversa por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, você não está aí alheio ao mundo, às coisas que estão acontecendo. Você foi resgatado desta presente era para ver uma liberdade verdadeira em Cristo, que é o tema praticamente aqui dessa carta aos Gálatas. Vamos continuar, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, talvez esteja anátema aí na sua tradução, se for mais antiga, mas significa a mesma coisa. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo falando o que para os Gálatas? Rapidinho, vocês estão deixando o evangelho verdadeiro de Cristo para ver uma outra coisa que vocês estão chamando de evangelho, mas que não é evangelho. Então, vamos fingir que a gente não leu Gálatas antes, talvez realmente essa seja a sua primeira vez, mas quem já leu Gálatas sabe aqui por onde Paulo ele vai caminhar, mas então vamos tentar entrar na mente aqui do pessoal lá da Galácia que estava ouvindo essa carta pela primeira vez. Então, Paulo está admirado de que a gente está agora fazendo um outro evangelho que na verdade não é evangelho. O que será então que os nossos irmãos lá da Galácia estavam vivendo que não era o evangelho verdadeiro? Versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no